Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem específico que trata de controle de zoonose. O que é isso? Lá são os animaizinhos que a gente tem por aí, um tal de sinantrópicos. Nós vamos trazer um especialista para falar isso, eu não vou nem me atrever a explicar, vou deixar para ele que vai explicar para você. E nesse sentido todo, nessas questões desses animaizinhos, e isso tem a ver com o seu prédio, com você aí. Como é que você tem lidado com isso? Quais são os cuidados que tem tomado para evitar um número grande? Além disso, tem outros assuntos muito interessantes ligados a controle também. A Aedes aegypti, coisa dessa natureza. Está conosco o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, nosso comentarista. Muito obrigado pela sua presença, Rubens. Obrigado, Querela. Realmente, esse assunto que nós vamos abordar hoje é um daqueles que temos que estar muito atentos, porque ele não só está dentro da nossa residência, mas no próprio condomínio. Então, aproveite e interaja conosco. Trouxemos para nos ajudar... Convidamos o Fábio Lopes Correa, é chefe do controle de zoonose, lá da Prefeitura de São Vicente, também da Vigilância Sanitária e também do Programa de Controle à Dengue. Lá, e isso não é só em São Vicente, a gente sabe que a questão aqui é metropolitana mesmo, e é uma questão, não é pontual, é para todo mundo. Fábio, muito obrigado, viu, por ter vindo. Já de antemão, eu quero te perguntar o que é esse negócio de controle de zoonose. Obrigado pela oportunidade. Bom, as zoonoses são doenças que são transmitidas de animais para seres humanos ou de seres humanos para animais. Tem até uma nomenclatura um pouco maior de antropozoonoses, zooantroponoses. A gente delimita em zoonoses, ou seja, o nosso interesse é fazer o controle ou a imunização de alguns reservatórios de animais que possam transmitir doença ou incômodo para seres humanos. E esse negócio de animal sinantrópico, morcego, na verdade todos são sinantrópicos, né? Me explica isso, então, explica para eles, por favor. O termo sinantrópico, sinan é aquele que convive junto e antropos, ser humano. São todos aqueles animais que têm o convívio com o ser humano. No caso, esses animais como roedores urbanos, que são completamente diferentes. Rato? Rato é diferente de ratazana, que é diferente de camundongo. São três espécies diferentes, com hábitos diferentes, formas de controle diferentes. Muitas vezes abelhas, né, pombos, morcegos, em alguns lugares a gente tem incidência de serpentes, insetos de interesse médico e aracnídeos. Então todos esses animais são... Aracnídeo é aranha. Aranhas e escorpiões. A gente já está começando a ter alguma incidência de escorpião aqui na região. Já estou pegando em alguns locais... Deixa eu aproveitar esse negócio aí. Fiquei interessado nesse negócio de aranha e escorpião, cara. Esse negócio é meio... Eu não sou um aracnofóbico, mas é um negócio meio preocupante. Isso aí chega lá no apartamento? Ou como é que funciona isso? Esses animais são animais bastante tímidos. Os aracnídeos, em geral, são animais muito tímidos que não se expõem. Tem uma regra básica. A gente tem 4 aranhas importantes no Brasil, que é a aranha armadeira, que é a foneutra, a viúva negra, que é a latrodectus, a aranha marrom, que é muito tóxica, que é a Loxosceles, e as caranguejeiras e tarântulas, que são a do gênero Lycosa. A aranha que faz teia organizada, que tem teia geométrica, aquela teia bonita, geralmente não tem veneno importante pra gente. Porque assim, é uma estratégia. Não causa mal nenhum. Não, a aranha ela produz a teia para se alimentar. É como uma armadilha. Se ela produz a teia, ela não precisa produzir veneno. Agora, a aranha que sai debaixo de entulho, a aranha que faz uma teia que parece um novelo de lã, essas aranhas já são mais perigosas. Você vê, Rubens, olha que coisa interessante. A aranha que sai debaixo de entulho. E aí nós já vamos passar a pensar e entender qual é o cuidado desses entulhos depositados lá no seu prédio, obras que ficam demoradamente para se retirar entulho, armazenamento de madeira antiga. Sim. Tudo isso tem uma grande repercussão. E a gente está vendo aqui do especialista que vai gerar o quê? O nascimento desses insetos aí, sim, coisa dessa natureza. Os esconderijos, né? Os ninhos, assim, por assim dizer. E até vou mais além. A nossa conduta fora
no sentido de você lançar lixo em local inadequado, de pegar o entulho e colocar em qualquer lugar, desde que não seja na frente do seu prédio. Tem que acabar um pouco com essa ideia, né? Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar que, de repente, mexendo ali naquele entulho, seu filho, seu neto pode estar exposto ao risco. Fora a questão da dengue, fora a questão de roedores. Quer dizer, nós todos como cidadãos, como condôminos, temos que cuidar mais, não só do nosso canto, mas ajudar todo mundo. Eu acho que é assim que a gente começa a ajudar o nosso convidado a eliminar a zoonose, a praga lá. Porque não adianta jogar para o Estado. O Estado resolve tudo. Não resolve, se você não ajudar. E pode ser um município médio, pequeno ou grande. Se você como cidadão, se eu como cidadão não contribuir, não der minha parte, nada resolve. Vai ficar só tendo dinheiro, gastando dinheiro e enxugar gelo. Esse controle de zoonose é uma questão de saúde pública, não é? Sim, claro. É uma questão séria. Agora, sabe o que eu ia perguntar para você, Fábio, que é uma coisa que me chama muito a atenção? Eu tenho muito rato na nossa cidade, São Vicente, e como que a gente controla isso? Porque fatalmente, se ele entra no meu apartamento, pela rede de esgoto, como que é? Porque a gente tem visto algumas coisas, principalmente na orla da praia, aqui em Santos, em São Vicente também, bastante roedor correndo por aí. A gente sabe também que você, a população, nós, temos alguma certa responsabilidade, porque o lixo está sendo colocado em qualquer lugar. Como é que se controla isso? Então, toda praga a gente pode extrapolar para qualquer animal. Ela depende do que se chama de tripé biológico. Hoje já está se usando um quarto A. São os 3 As: água, abrigo e alimento. O quarto A, acesso. Às vezes a praga passa pela minha casa só para ter acesso à casa do lado ou o galpão do lado. Então, no que concerne aos roedores, algumas coisas que fazem que a população de roedores exploda. Os roedores, por natureza, eles controlam a sua população. As fêmeas têm os filhotes e comem esses filhotes de volta. Elas repõem a proteína e diminuem a competitividade. Enquanto tiver roedor suficiente para manter aquela colônia, para proteger a colônia, e em relação à alimentação do dia a dia, eles mantêm a colônia controlada. O que acontece muito, às vezes a pessoa utiliza chumbinho, que é um veneno, não é um raticida, que não é normatizado pelo Ministério da Saúde, nem pelo Ministério da Agricultura. Esse raticida é um raticida agudo. Você falou que ele não é normatizado? Não é normatizado, não pode usar, ele é proibido, ele é feito no fundo de quintal. Ah, então quem vende está cometendo uma ilicitude. Sim, a gente como vigilância sanitária, se vai nos locais, apreende e lavra o auto de infração com o auto de imposição de penalidade. Os dois? Os dois. Quem compra... Sim, e quem vende? Tá sujeito. Quem vende, então, é muito mais penalizado, porque é a instituição, né? A gente consegue fazer a multa pela inscrição cadastral, pelo CNPJ. Então, quando a pessoa utiliza o chumbinho, o número de roedores aumenta, explode. Por quê? Existe um fenômeno comportamental chamado de efeito bumerangue. Toda vez que a gente disponibiliza uma substância, que essa substância é aguda, ou seja, que o roedor come aquilo e morre, toda a colônia associa aquele produto à morte. Eles urinam em volta da carcaça e o roedor guarda no seu cérebro, durante a vida, 16 mil nuances diferentes de gosto e de cheiro. Isso se dá por conta da posição anatômica da glote dele, que impede ele de regurgitar. Rato não vomita. Então, qualquer coisa que ele coma, que lhe faça mal, nunca mais ele esquece o gosto. É comportamental. Então, o que acontece? Nós temos 30 ratos. Estou aprendendo muito, porque... Tudo bem que eu nunca botei chumbinho lá, também nem sei nem como é que mexe com esse negócio aí, mas se tem roedor, alguma coisa, tem que chamar gente especializada para poder tratar, né? Isso aqui para mim é novidade, confesso a você, deve ser para você também. Então veja, se tem 30 roedores, a gente conseguiu com um chumbinho, com uma substância aguda, eliminar 5, 6 roedores. Quem comeu aquela isca foram sempre os ratos dominados, nunca os dominantes. Eles são... É uma sociedade promíscua, onde tem cópula entre mãe, filho, irmão, tudo, menos os camundongos, ratos e ratazanas. O que eles fazem? Eles restabelecem a colônia. Todas as fêmeas entram no cio, todas têm um filhote e nenhuma come os filhotes. Então a gente matou 5, ganha 100 roedores. Esses 100 roedores, dali a 3 semanas, já são subadultos, eles já conseguem comer sozinho.
o que acontece? A colônia escolhe 5 ou 6 para repor e expulsa o restante, que fará uma nova colônia. E como é que a gente trata? Como é que a gente... Não é o chumbinho, é o quê? Com raticidas de terceira geração. Raticidas que não são agudos, que podem ser comprados, né, em qualquer casa de inseticida. Esses raticidas são derivados daquele curare que botavam na ponta da flecha do índio. São derivados de hidroxicumarina. Eles não são agudos. O roedor come e vai rompendo os vasos capilares desse roedor com o passar dos dias. Ou seja, o roedor não consegue associar a nova substância à morte. E aí a isca vai ganhando a confiança da colônia e a colônia vai diminuindo. Só que não adianta colocar só o raticida. Não adianta contratar uma empresa, a empresa vai lá, espalha portas iscas e coloca o certificado na parede. Isso não funciona. É necessário fazer a antirratização. Olha, que coisa interessante. Aqui eu quero passar para o Rubens já. Ele tratou aqui, não adianta colocar lá um certificado de que aqui está desratizado, detetizado, perfeito, coisa dessa natureza. Aqui foi visitado. Aqui foi visitado, eu vi que tinha rato, saí porque eu tenho medo. Não é isso, mas não é uma obrigação legal? Como é que o condomínio não tem responsabilidade também em questão, porque precisa ajudar lá o povo que controla, a nossa parte, né? Na verdade, essa informação que está sendo passada é importante para o síndico, principalmente, porque muitas vezes ele imagina que, bom, eu vou contratar lá uma empresa cadastrada na prefeitura, que vai trazer para mim e vai aplicar a melhor técnica para eliminação, porque a gente não pensa nunca em redução, a gente quer que elimine. Eliminar, claro. Opa. Só que isso não acontece. Não acontece com o fato simples de eu chegar lá e contratar a empresa e ela fazer a visita e colocar. Perfeito. Tem que haver o comportamento da manutenção, que é o mais difícil no condomínio. As pessoas do condomínio, elas pensam objetivamente, elas querem acabar com o problema e pagar e passar para outra. Só que elas têm que ter continuidade. Então, acho que no próximo bloco a gente vai... falar mais alguma coisa, né? Nós vamos dar uma paradinha para o nosso break. No próximo bloco nós vamos falar da pomba e vamos falar de um negócio que aflige todo mundo, que é o tal do cupim. Sabe aquele bichinho que anda voando lá no calor e entra na sua casa? Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Se você quiser participar conosco, acesse o nosso Facebook, que vai aparecer na sua telinha, anote, participe, dê sua opinião, sugestões. Se você tiver alguma dúvida, pode falar também direto com o SICOM, vai aparecer também aí em relação ao seu condomínio. Nosso programa vai inédito, a apresentação dele às sextas-feiras às 8h30 da noite, aos sábados também inédito às 11 da manhã, e às quartas e segundas-feiras às 11 horas, as reprises. Muito bem, no nosso intervalo nós estávamos falando dos ratinhos, os roedores, já aprendemos muito sobre isso, agradecemos muito também aqui ao Fábio, que além disso é perito também judicial nessas questões de conflito, quando há algum problema lá no condomínio em relação a isso, a algum tipo de infestação que ocasiona mal para o outro. Então, ele também consegue dirimir isso através da sua perícia. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria falar do controle dos pombos. Rubens, a gente consegue ver nos condomínios, nos prédios, né? A gente luta muito com essa, não sei se eu posso chamar de família de pombo, não sei qual que é o nome, depois o Fábio vai nos ajudar. Como é que a gente tem feito isso? Você tem lidado com essas dificuldades, né? Porque você tem muitos síndicos que ligam lá, que pedem sempre orientação de toda a natureza, né? Verdade, mas o que nós percebemos, a estratégia mais utilizada é a colocação daqueles anteparos, né? E você também verificar naqueles condomínios que tem o forro, os ninhos eventualmente para eliminação. Tem que ser uma coisa muito focada, porque o pombo, propriamente o pombo, acho que não causa tanto problema. O problema é o dejeto, a convivência múltipla deles lá, que é uma problematização com pessoas que tenham até mais problemas de saúde, que pode até piorar. Mas é um transmissor também. É um transmissor, é um vetor, né? Como né? Dizem. Então, agora, você quer ver? Eu queria... Bom, não é crítica não, mas eu queria ouvir do Fábio lá. Sabe aquele momento singelo que vai todo mundo lá dar comidinha pro pombo, aí fica aquele monte de pombo. Como é que é isso, Fábio? Isso é péssimo. A gente precisa criar legislação eficiente para que as pessoas não alimentem os pombos. O grande problema dos pombos, como o doutor disse, ele é mais estético e mais em relação às fezes, que são muito ácidas, que degradam superfícies metálicas, pintura de carro, estátuas, patrimônios públicos. O alimentar pombo faz com que não haja aquele movimento natural dos mais velhos não conseguirem se alimentar e morrerem, e dos mais novos muitas vezes não terem alimento. O pombo novinho, ele se alimenta de uma substância chamada leite de pombo, que é um nome genérico. O pai ou a mãe vão lá, pegam qualquer substância, eles elaboram essa substância no papo e vão no bico do filhote. Se o pai não consegue se alimentar, o filhote também não consegue, e a população começa a decair. Como a gente promove muito alimento para esses animais e a gente não consegue gerenciar o resíduo orgânico como deveria, todos os pombos têm chance de viver e aumentam a sua longevidade. E qual o mal que ele pode trazer para mim, para minha saúde, para a saúde de quem nos assiste lá no condomínio? Basicamente é o pessoal da manutenção, o pessoal que faz a faxina, que é aquele que pode estar mais sujeito ao risco da doença. Fezes de pombo secas, velhas e abrigadas de luz. Fezes novas, o pombo acabou de fazer, o risco é tombo, porque ela é muito escorregadia. Não há risco para a saúde. Nenhum. Agora, num forro, num galpão abandonado, num local onde tem fezes ou de pombo ou de morcego, que é a mesma coisa, sim, essas fezes secas e abrigadas da luz, elas são um substrato, elas são um alimento para alguns fungos patogênicos.
os mais perigosos, Histoplasma capsulatum e Cryptococcus neoformans, que são duas doenças, histoplasmose e criptococose, duas doenças respiratórias graves que podem levar à morte e que não dá para fazer nexo causal, ou seja, o momento em que a gente se infectou e o momento onde houve o sinal e sintoma da doença não é possível. É muito distante? Muito distante, porque demora anos para isso e depende muito da nossa imunidade. A gente pode conviver com um fungo no organismo e não desenvolver, a doença está subclínica. Você vê, né, Rubens, como que qual o perigo e o cuidado que a gente tem que ter também lá com os nossos funcionários no condomínio, quando manda limpar esse tipo de... tem que ser especializado também. Sim, tem que umidificar essas fezes. O principal também é usar o EPI, né? Que o condomínio tem que exigir e tem que treinar o trabalhador para que use, tem que fazer a manutenção disso também. Veja, condomínio, aparentemente as pessoas falam assim, mas é uma coisa tão simples, é uma convivência lá, eu pago o meu condomínio, não me preocupo. Tem que se preocupar, porque se você vai fazer qualquer coisa, tem que fazer com qualidade. A qualidade demanda um custo maior. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo te previne. Sem dúvida. Então, tem que haver o equilíbrio, porque tem gente, o brasileiro gosta de tudo baratinho e rápido. É que depois fica mais caro, né? Que fica muito mais caro. Fica muito mais caro depois. Sabe na época de calor lá na sua casa, que você abre a janela e entra aqueles bichinhos voando, aquilo que eu tudo em volta aleluia, da luz, né? A pessoa chama de aleluia. Aleluia, tal, não sei o quê. Ele é cupim. É isso, Fábio? E aí, isso mesmo. ele é aquele cupim que come a minha madeira lá? Sim, é a única fase do cupim onde ele tem olhos. Aqueles cupins alados, eles são os futuros reis e rainhas de novas colônias. Quando uma colônia tem aí milhões, e são milhões mesmo, de cupins, de operários, de soldados, que ela não tem mais como expandir, alguns criam asa, né, alguns ovos já eclodem com esse feromônio, criam asa e olhos e voam para infestar outras casas para expandir a colônia. As colônias, elas infestam bairros inteiros. E aí como é que eu faço lá? Entrou lá na minha casa, eu primeiro vou fechar a janela, vou correr para não entrar, mas entrou, tem lá, o que faz? Bom, uma técnica que todo mundo faz é colocar aquela bacia de água embaixo, onde a luz reflete, o cupim vai para a luz, quando ele toca na água, ele se encharca, acaba ficando ali pela água, diminui, mas com certeza algum casal vai conseguir sobreviver. E vai para minha madeira? Vai para a madeira. Agora, se essa madeira estiver tratada ou for uma madeira nobre, é mais difícil que haja infestação na casa. Geralmente as infestações, a que a gente vê aqui na cidade de Santos, aqui na Baixada, são de um cupim africano chamado de Coptotermas avilandi, que é o principal cupim, o mais difícil de controlar. Então, uma dica, percebeu infestação de cupim, principalmente se tem caminhos na parede, em local escuro, chame um especialista rápido, porque essas infestações são grandes e elas prejudicam muito o edifício, comprometendo apartamentos e a estrutura do edifício. Então, rapaz, a gente estava aqui no intervalo e eu, curioso, né? Nós todos aqui curiosos, aqui, tirando do Fábio tudo que a gente quer aprender, somente com o negócio de cupim. Aí veio a seguinte indagação. Tem um apartamento lá no condomínio que eu sei que tem cupim. Isso aí vai acabar alastrando, que alastra, e a gente ouviu isso, e a responsabilidade, Rubens? Eu posso denunciar para a vigilância sanitária? Para quem que eu denuncio? Se você... porque é muito difícil, às vezes, a gente constatar de quem é a responsabilidade. Então, na medida em que ela pode ser do prédio também, ela pode ser do prédio. Então, na medida em que eu constatei, olha, eu estou vendo, como disse o Fábio aqui, um caminho diferente, eu estou vendo que tem infestação pequena, né, normalmente, eu tenho que tomar as providências cabíveis. A primeira delas é conversar com o vizinho. A outra, não é na área privativa, é na área comum. O síndico tem que tomar medida. Qual medida? Chamar o especialista para avaliar, detectando o problema, a extensão desse problema, dependendo do tamanho da infestação, até eventualmente chamar a assembleia. Ó, gente, vai ter que gastar X para fazer o tratamento. Senão vai todo mundo aqui. Agora, você quer ver que interessante que é isso? Nós havíamos falado no outro bloco que você tem lá um certificado de que mandou fazer aquilo. Mas ele não liquida com isso, ele não acaba, você não está assegurado simplesmente por conta disso. Tem que contar para o roedor e para o inseto, né? Tem que botar uma plaquinha avisando eles que não pode. Então, aí o Fábio Lopes Corrêa também é perito
judicial? Porque existem demandas em condomínios por conta desses conflitos. Como é que o perito vê isso? Agora vamos pegar o Fábio, o perito, e ver. Eu consigo detectar, ou é difícil eu saber qual o foco do cupim, onde ele veio? Esse bichinho que voa para cá, voa para lá, foi lá embaixo pro prédio também, não foi? Então, se a gente simplificar muito o assunto, para dar tempo, a gente tem basicamente duas infestações, cupim de madeira seca e cupim de solo. Que não é que ele come o solo, ele vive no solo. As infestações de cupim de madeira seca são infestações de uma mesa, de uma estante. Que o esse que voa é de solo também? Não, pode ser também, pode ser. Todos voam. Mas são infestações muito pequenas que estão restritas ali a uma mesa. Nessas infestações, quando a gente fustiga ali o ninho e os soldados saem, a gente vê que são os soldados primeiros que saem, eu pego esse soldado e por uma chave dicotômica, pela cabeça dele, eu identifico que espécie é. Sendo cupim de madeira seca, é do apartamento. Ô, gente, precisa de especialista. Como é que você vai fustigar lá e saber que aquilo lá é um soldado? Não vai. Por isso que eu digo para você, o programa aqui, ele tem esse condão elucidativo. Tem muita gente que sofreu com problema de cupim, perdeu o armário, depois quis cobrar do condomínio, porque aquilo... A gente está cansado de ver isso. Preste bem atenção nessa dica, o Fábio vai dar uma dica de como que a gente pode lidar com isso de forma mais a nos garantir, Fábio. Sim. Aí, uma outra questão são aqueles cupins que fazem os caminhos, que são os cupins de solo. Numa das minhas experiências, houve lá uma ação do condomínio contra um condômino, no sentido de que ele teria que pagar a descupinização do prédio inteiro, porque o apartamento dele estava muito infestado. Porque o que o condomínio fez? Ele foi no síndico e falou: olha, meu apartamento está com cupim. O que o síndico fez, muitas vezes sem conhecimento? Colocou na justiça, falou: ó, então foi o seu apartamento e assim por diante. Aí contratou um perito, o síndico contratou, e o juiz me chamou como perito do indivíduo para ver. Foi fácil, eu desci na garagem subterrânea, fui na estrutura de concreto e comecei a fustigar essa estrutura. Começou a sair um monte de cupim. A infestação era embaixo, num jardim que eles não cuidaram, que tinha ali terra, ele come a raiz da planta, começou ali por baixo. Ou seja, o final dessa história, que demorou 3 anos, o prédio teve que indenizar o indivíduo, pagar todos os móveis lá do indivíduo, a reforma do indivíduo e ainda descupinizar o prédio. Agora nós estamos acabando, o nosso programa está terminando, mas antes eu queria que o Fábio desse um toque para você, desse um alerta para você. Como é que ele faz? Como é que a gente faz para prevenir? Qual que é o trabalho preventivo? E depois eu quero passar a palavra para o Para cupim, o ideal é, se a gente está em área infestada, o esgotamento de alimento. Né? Trocar as coisas por alumínio, piso frio e sempre que tiver um problema, chamar um técnico especializado. Ó, você está vendo o contato do Fábio, se tiver dificuldade, fala com ele. Rubens, suas considerações finais, muito obrigado. Querela, Fábio e telespectador, muito importante, como sempre a gente interagir com situações do dia a dia, o aprendizado e o alerta, que é aquilo que a gente se propõe não só aqui no nosso programa, mas também lá no sindicato. Compareça ao sindicato e você será melhor atendido e informado. Fábio, suas considerações finais, quero te agradecer, viu? Muito obrigado. Foi muito elucidativo, obrigado. E você teve a grande disposição de vir expor seus conhecimentos aqui. Muito obrigado. Obrigado, me coloco à disposição para, se vocês quiserem produzir outros programas com outros assuntos que são da minha área, porque a gente fica feliz de poder colaborar, porque senão não adianta a gente estudar e não poder dividir isso. Então, o intuito da gente é realmente colaborar e para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e consigam diminuir os problemas dentro do seu nicho de atuação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado você que nos assiste. Esse tema foi um pedido seu. Você que entrou lá no Facebook pediu para que nós tratássemos do assunto de cupim. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser também tirar algumas dúvidas, faça como esta pessoa fez, nos pediu que trouxesse esse trabalho aqui de cupim, de insetos e coisa dessa natureza. Muito obrigado a você, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.